Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá você, estamos entrando no ar com mais um programa Em Poucas Palavras. Eu sou Natsa Matias, apresentador do programa, agradecendo a sua audiência, você que nos acompanha pelos seus dispositivos, também através da rádio local e ainda na rádio IPB. Obrigado pelos ouvintes de todo o Brasil e também aqueles ouvintes que nos acompanham pela internet fora do nosso país, tá bom? O nosso comentarista já está aqui a postos, pronto para responder mais uma pergunta, pastor Augusto. Muito bem, Natsan, quero saudar você e também os nossos ouvintes, agradecer de todo o coração a audiência do programa, tem sido muito gratificante para nós investirmos nosso tempo e também um pouquinho da massa cinzenta, né? Para tentar responder as perguntas dos nossos leitores e outros temas, né, que são de interesse para todo mundo. E a nossa recompensa, de fato, é a audiência, as pessoas que nos escrevem e nos dizendo de que maneira elas têm sido abençoadas. Muito obrigado pela sua audiência. É engraçado, até que a gente tem recebido o contato de pessoas dizendo, olha, eu sou novo convertido e eu tenho crescido e tendo sanado algumas dúvidas, né? A gente tem recebido, isso tem ficado isso é muito jóia. Isso deixa a gente feliz. Bem, ir à igreja, cantar no grupo de música ou no coral, ser líder de uma frente de trabalho na igreja, ter cargos, ser pastor, ser batizado, parece identificar que se trata de uma pessoa crente, verdadeiramente crente. Mas estas evidências externas são suficientes para identificar uma verdadeira conversão? Esse é o tema do programa de hoje. Pastor Augustus, a gente tem aqui algumas perguntas que depois a gente pode colocar mais adiante, mas, enfim, quais seriam as evidências da verdadeira conversão e verdadeira vida cristã? E depois tem uma pergunta de um ouvinte que não se identificou, mas a gente coloca daqui a pouquinho aí. Tá certo. Natsan, essa questão de quais são as evidências do verdadeiro cristão, ela acompanha a história do cristianismo desde o seu início, né? Porque sempre houve pessoas que entraram nas igrejas cristãs, ouviram a mensagem pregada pelos discípulos de Cristo e pareciam simpáticas e aceitar essa mensagem, os requerimentos do cristianismo, e permaneceram nas igrejas, e algumas delas depois saíram, e outras que ficaram causaram muitos problemas, né? Levantando então a questão, o que identificaria uma pessoa realmente convertida? Porque a Bíblia fala a respeito do novo nascimento, que é uma mudança que Deus faz na nossa natureza pela fé em Cristo Jesus, em que Deus implanta um novo princípio. E não é que nós paramos de ser pecadores, nós continuamos pecadores com a nossa velha natureza dentro de nós, mas Deus implanta um novo princípio de vida, a vida de Cristo, a vida do Cristo exaltado. Aqui é a vida que procede de Deus e que, enquanto que a nossa natureza carnal puxa para o pecado, o Espírito de Deus que habita em nós e nos transmite esse novo princípio de vida, nos leva para fazer o que é correto, para fazer as coisas de Deus. Essa luta, ela foi bem descrita por Paulo lá em Gálatas, capítulo 5, quando ele fala das obras da carne e do fruto do Espírito Santo. É verdade. Pois bem, então, o verdadeiro cristão, ele teve uma mudança interior, ele passou por uma transformação. Às vezes esse processo é lento, e o cristão não saberia identificar exatamente quando ele se processou ou aconteceu, ou às vezes é brusco, não é? Uma conversão pontual a ponto que a pessoa pode se lembrar. Ficou feio, né? Pontual a ponto, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? A pessoa pode olhar para trás e dizer, foi exatamente ali naquela data que essa... Tem gente até que diz que esse foi o seu segundo dia de aniversário. Segundo dia de aniversário, né? Então, mas aí, como a gente não sabe o que é que acontece no coração das pessoas, como identificar, não é, aquele que realmente passou por um processo real de conversão, que teve sua natureza mudada? Bom, o apóstolo João, ele enfrentou essa questão na primeira carta que ele escreveu,
onde ele coloca alguns testes do que é o verdadeiro cristão. E eu queria ler aqui. Sim. Tá certo, Natson? Como resposta aí a essas indagações dos nossos ouvintes, o que João escreveu como identificador daquela pessoa que é verdadeiramente nascida de Deus. Eu creio que a gente pode resumir o que João diz na sua primeira carta em 3 pontos. Ou seja, ele apresenta a evidência moral, a evidência social e a evidência doutrinária. Sim. Então vamos começar aqui com a evidência moral. Tem várias passagens, mas eu vou pegar uma aqui. Capítulo 3, a partir do verso 7, estou com minha Bíblia aberta aqui, eu vou ler. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Agora aqui, Natson, olha, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, Natson, veja só, ele diz aqui que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque o que permanece nele é a divina semente, e esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então está aqui o primeiro teste. Se uma pessoa é nascida de Deus, ela tem a semente de Deus, aquele princípio divino, que não nos torna divino, não é? Mas o princípio da vida de Deus é em nosso coração, que é oposto ao pecado. Então, da mesma forma que Deus não peca, porque Ele é santo, a sua vida em nós vai nos levar a não viver na prática do pecado. Porque a velha natureza pecaminosa o pecado, né? vai nos levar a odiar o pecado, né? Porque a velha natureza ainda permanece em nós, infelizmente nós ainda vamos acabar tropeçando aqui e acolá, mas não é isso que vai caracterizar a nossa vida. Se uma pessoa vive na prática do pecado, então alguma coisa está errada. Ela não pode viver pecando. Não quer dizer que ela vai ser perfeita. Infelizmente, como eu já disse, o pecado vai acontecer na vida dela, mas vai ser acidente. Não vai ser a marca da vida dela. O que caracteriza o crente não é uma vida no pecado, mas uma vida de vitória sobre o pecado. Pecado é acidente na vida do cristão. Apesar do pecado, ele não se acostuma com essa realidade de pecado. Não. Quando o pecado acontece na vida dele, ele se arrepende, ele confessa os seus pecados, ele lamenta os seus erros, conserta o que fez errado e ele retoma a caminhada. Está escrito lá nos Salmos, o justo cairá 7 vezes, mas 7 vezes se levantará. Ele não vai ficar no pecado. O outro teste que o apóstolo João nos dá aqui, na sua primeira carta, é o teste social. É nesse mesmo capítulo 3, eu vou ler aqui, a partir do verso 14. Ele diz assim, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, e vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Essa é a segunda prova que João apresenta na carta da verdadeira conversão, que é o amor aos irmãos, a ponto de João dizer assim que a gente sabe que passou da morte para a vida, ou seja, a gente sabe que nasceu de novo, que é convertido, que foi perdoado por Deus, que foi aceito por Deus, que temos a vida eterna. Como é que a gente sabe isso? Porque a gente ama os irmãos. Esse amor aos irmãos não é um sentimento de felicidade, de bem-estar perto de quem é crente. Mas João coloca como paradigma o amor de Cristo. Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ou seja, o amor que mostra realmente uma conversão é o amor, é o sacrifício que a pessoa faz exatamente em favor de outros. Significa renunciar em favor dos outros, ajudar os irmãos necessitados, prover as necessidades dos desvalidos, acolher aqueles irmãos que estão precisando de ajuda. Enfim, são demonstrações práticas no dia a dia de amor. É o amor que se preocupa, é o amor que cuida, não é o amor de corinho, né, de canções, de hinos, apenas, né? Que a gente canta na igreja, mas é o amor prático no dia a dia, né, de alguém que nega-se a si mesmo para poder ajudar. É o amor que evidencia essa salvação, mas não é o amor que, digamos assim, eu faço para ser salvo, eu faço porque sou. Né? Exatamente, é o resultado, né? O que salva de fato é a fé, que é a raiz,
E a prova disso, o fruto é o amor, né, que procede da fé. Então, veja só, até agora 2 testes. O teste moral, quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E segundo, o teste social. Quem é nascido de Deus, ele ama seu irmão como Cristo nos amou e deu a vida por nós. Mas tem um terceiro também, que eu quero mencionar aqui, no capítulo 5 agora, no verso 4 e verso 5. João diz assim: todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Sim. Ou seja, aqui você tem uma evidência doutrinária. Quem é que vence o mundo? É aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você tem, então, a terceira evidência. Eu sei que uma pessoa é convertida porque ela, sinceramente, de todo o coração, ela professa Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus, que é Senhor e que voltará. Então, essas 3 provas, evidências, se combinam, Natsan. Sim. Como é que eu sei que uma pessoa é convertida? Se ela ama seu irmão, se ela não vive na prática do pecado e se ela confessa a verdade a respeito de Cristo Jesus. Então, isso aí não tem realmente quem falsifique. Tá, porque precisam trabalhar juntas, né, essas Todas. 3 questões. São as 3, não são 2 nenhuma, mas as 3. Não basta ser, olha, eu tenho um comportamento moral, mas é comigo mesmo, amo meu irmão, não tenho nenhuma desejo de relacionar com as pessoas, né? Ou então essa questão da pessoa não ter nenhuma convicção doutrinária, mas eu amo, né? Pois é, então são as 3 coisas juntas. Tá certo. Para finalizar, aqui uma ouvinte, ela não se identificou, o final do telefone dela é 5975, DDD 12, é nascida de um lar cristão, cresceu numa igreja reformada, mas ela diz assim: por que nós não temos uma vida transformada e impactante como aqueles que vieram do mundo e parece que a gente é mais religioso do que cristão? Isso aí é uma comparação injusta. Porque as pessoas que vieram do mundo e que se tornaram cristãs, elas trazem muitas cicatrizes e marcas do pecado. E que não gostariam de ter. Que não gostariam de ter, não é? Então, quem teve o privilégio de nascer num lar cristão e cresceu ali dentro da vida cristã, sob a orientação dos pais, sob o abrigo e carinho da igreja, cuidados pastorais, é um privilegiado, né? Ao invés de reclamar, devia estar grato a Deus por isso. Por ter menos cicatrizes, né? Menos cicatrizes do pecado. Eu conheço, de fato, muita gente que diz, poxa, eu queria ter sido como você, né? Que nasceu, não quer dizer que porque nasceu na igreja é crente, mas pelo menos foi privado de uma série de coisas, né? Sem dúvida, foi preservado, né? Isso. Então tá aí. Um abraço também ao Igor, no interior de São Paulo, fez a pergunta na mesma direção que essa que nós conversamos aqui neste programa de hoje. Também abraços ao Lucas Coelho, da cidade de Orlândia, e o Diego Xavier, de Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. A gente ouve uma música e volta já já. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura eu sou. A minha vida é tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, e o meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser, mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura sou, nova criatura. Pois bem, chegamos ao final de mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. Obrigado sempre pela sua audiência. Pastor Augustus. Muito obrigado pela sua audiência, e eu termino aqui com aquela passagem do apóstolo Paulo na 2ª carta aos Coríntios: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Natsan Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org.br.
Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.